Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou fazer com vocês aqueles vídeos que vocês adoram, que é vídeo de exercício, certo? Então, eu vou fazer exercício sobre o princípio fundamental da contagem, que é um tópicozinho lá de análise combinatória. Então, fica comigo aí até o final. E aí, galerinha, eu separei aqui alguns exercícios para vocês, certo? Sobre o princípio fundamental da contagem, que vai aqui ajudar vocês, eu julgo que ajude vocês a resolverem outros tipos de questões, certo? Então, vamos lá para a leitura dos nossos probleminhas. Considere 3 cidades, A, B e C, de forma tal que existem 3 estradas ligando A a B e 2 caminhos ligando B a C. Aí aqui na pergunta da letra A, o que é que eu tenho? De quantas formas diferentes podemos ir de A até C passando por B? Então, ó, para ir de A até B, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 3 caminhos, então eu tenho 3 opções de escolha. Posso escolher aqui de 3 maneiras diferentes. Estou em B, agora eu quero ir para C, então eu tenho aqui 2 oportunidades de escolha, certo? Então, no total aqui, eu tenho 6 possibilidades de sair de A para C passando por B. Na minha letra B, o que é que diz? De quantas formas diferentes podemos ir de A até C, passando por B, e voltar para A novamente, passando por B? Aí preste atenção que ele não fala nada sobre não poder repetir o caminho, certo? Então, para sair de A para B, eu tenho 3 opções, que a gente já viu. Para sair de B para C, eu tenho 2 possibilidades. Agora, estando em C, eu quero voltar para B. Então, para voltar para B, eu também tenho 2 possibilidades. E estando em B, para voltar para A, eu tenho 3 possibilidades. E aqui no final, eu tenho 3 vezes 2, 6. E aqui também vezes 6, 6 vezes 6, 36. Então, eu tenho 36 possibilidades de fazer aí esse meu percurso. Aí, bora aqui agora para a minha letra C. De quantas formas diferentes podemos ir de A até C, passando por B, e depois voltar para A, aí agora, ó, sem repetir estradas, certo? E novamente passando por B. Então, bora lá. Para sair de A até B, já vi, eu tenho o quê? 3 possibilidades de escolha. Suponha que eu escolhi aqui a primeira, tá? Vou dar um risquinho aqui nela. Para sair de B para C, eu tive o quê? 2 possibilidades de escolha. Aí, suponha que eu escolhi essa aqui de baixo. Aí, agora eu vou voltar. Quando eu for voltar, como eu não posso repetir o caminho, então, para sair agora de C para B, eu não posso vir pelo caminho que eu já passei. Então, agora eu só tenho uma possibilidade de escolha. E para sair de B para A, como eu não posso repetir o caminho, então, agora eu fiquei o quê? Com 2 possibilidades de escolha. Então, aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, tem 12 possibilidades aí diferentes. Então, pessoal, vamos agora para esse segundo probleminha, certo? Um construtor dispõe de 4 cores: verde, amarelo, cinza e bege. Então, 4 cores, preste atenção aqui nas cores. Para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Então, ele tem 4 cores para pintar 5 casas. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Então, ó, informação importante, 2 casas consecutivas não possuem a mesma cor. Então, por exemplo, 2 possibilidades diferentes de pinturas estão indicadas abaixo. E aqui tem a primeira possibilidade, verde, amarelo, bege, verde e cinza. A segunda, verde, cinza, verde, bege e cinza. E aí, no final, ele quer saber quantas possibilidades. Então, vamos desenhar aqui 5 casinhas para a gente imaginar. E aí, gente, vamos supor o seguinte. Vou escolher aqui a cor para pintar minha primeira casa, né? Aí, suponha que eu escolhi aqui a cor verde, certo? Mas para fazer essa escolha, eu tive quantas possibilidades? Eu tive 4 possibilidades de cor. E aí, fui lá e escolhi a verde. Para pintar a minha segunda casa, então eu já não tenho mais a opção da cor verde, certo? Aí vamos lá, supor que eu escolhi a minha cor amarela. Pintei lá a minha segunda casinha de amarelo. Então, eu tinha 3 possibilidades de escolha, porque eu tinha o quê? Tirei o verde e fiquei o quê? Com amarelo, cinza e bege.
Quando eu for pintar minha terceira casa, então observem que a cor verde, ela volta a fazer parte das minhas opções. Então eu vou tirar o quê? Eu vou tirar só a opção do amarelo. Então vou ficar novamente com 3 possibilidades. E aí, para pintar a quarta casa, novamente eu vou tirar só a cor que foi pintada anteriormente e continuo com 3 possibilidades. Para pintar a quinta casa também, mais 3 possibilidades. Então, essa continha aqui, 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar aqui 324. Então, tem 324 possibilidades de pintar aí essas casinhas. Beleza? Vamos para o próximo. Um automóvel comporta 2 passageiros nos bancos da frente e 3 no banco traseiro. Qualquer uma das 7 pessoas, então eu tenho um total de 7 pessoas, certo? Dentre elas, Pedro, que tem 5 anos de idade e, portanto, não pode sentar na parte da frente do carro. Então, tem uma pessoa com 5 anos que não pode sentar na parte da frente. Aí pode ser escolhida para entrar no automóvel. Calcula o número de maneiras distintas de lotar esse automóvel. Então, vamos fazer aqui um rascunho, certo? Tenho aqui, ó, 2 pessoas no meu banco da frente. E aqui, ó, 3 pessoas no meu banco de trás. Aí, bora tentar preencher aqui. Tenho 7 pessoas e 5 lugares. Quando eu for aqui escolher as pessoas do meu banco da frente, eu não posso escolher Pedro. Então, tenho que tirar Pedro das minhas opções. Então, ao invés de ter 7 possibilidades de escolha, eu terei o quê? Eu terei 6 possibilidades, porque Pedro não faz parte aqui das pessoas que podem sentar no banco da frente. Então, já escolhi uma pessoa para sentar aqui nesse banco. Quando eu for escolher uma segunda pessoa para sentar no banco da frente, então, eu terei quantas possibilidades? Eu terei 5 possibilidades, porque, novamente, eu fiz o quê? Tirei Pedro aí das minhas possibilidades e tirei essa pessoa que já estava aqui sentada, certo? Então, fiquei com 5 possibilidades. Quando eu for preencher o meu banco de trás, aí o que acontece? Pedro volta a fazer parte das minhas possibilidades. Então, das minhas 7 pessoas, eu já tirei quantas? Eu já tirei 2 e escolhi para meu banco da frente. Então, sobraram quantas pessoas? Sobraram 5, porque agora Pedro voltou a fazer parte da possibilidade. Então, escolhi 5 possibilidades, né, de escolha para preencher aqui este local. Depois eu fiquei o quê? Com 4 possibilidades e depois com 3 possibilidades. Então, no final das contas, a gente vai fazer aqui, ó, 6 vezes 5, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Que aí aqui eu também já fiz essa continha. Isso aqui vai dar 1.800 possibilidades de preencher aqui esse carro. Tranquilo? Então, gente, vamos aqui para o nosso último probleminha, certo? Então, ó, esse é bem interessante porque a gente vai ter que destrinchar ele para poder resolver, ó. Ana quer fazer 2 aulas de natação por semana, uma de manhã e a outra à tarde. A escola de natação tem aulas de segunda a sábado, às 9, 10 e 11, e de segunda a sexta, às 17 e 18. De quantas maneiras distintas Ana pode escolher seu horário semanal, de modo que ela não tenha suas aulas no mesmo dia e nem em dias consecutivos? Então, pessoal, vamos fazer aqui um calendáriozinho bem rápido, certo? Eu tenho aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só para a gente se orientar, tá certo? E aí vamos para as possibilidades. Nesse tipo de problema, eu acho melhor a gente ir destrinchando etapa por etapa, tá certo? Para não terminar se confundindo. Então, suponha que Ana, quando foi fazer sua escolha, certo? Ela foi lá e já escolheu que queria fazer aula na segunda de manhã. Então, ela já foi lá e fez essa escolha. Vou fazer aqui segunda de manhã. Só que quando ela fez essa escolha, ela escolheu o dia, mas ela não escolheu o horário. Então, ela tem 3 possibilidades de escolher o horário dela. E aí, ao fazer a escolha de ter aula na segunda de manhã, ela já elimina a possibilidade de ter aula na terça à tarde. Então, ela fica com a possibilidade de ter aula na quarta, quinta e sexta. Sábado à tarde não tem aula. Então, ela vai ter 3 possibilidades aí para escolher o dia da semana que ela vai fazer aula, vezes aqui, ó, tenho 2 possibilidades de horário de aula à tarde. Então, fiquei aqui, ó, 3 vezes 3,
9, 2 vezes 9, fiquei com 18 possibilidades. Aí, vamos lá, ela não gostou da aula na segunda de manhã. Ela foi lá e escolheu a aula na terça de manhã. Poderia, né? Ser na terça de manhã. Aí, o que acontece? Se ela escolher a aula na terça de manhã, vamos apagar aqui, ó, para analisar. Então, escolhi aqui na terça de manhã. Se eu escolhi na terça de manhã, primeiro eu escolhi o dia, mas não escolhi o horário. Então, tenho 3 possibilidades de horário. Quantos dias da semana eu posso escolher? Não posso escolher nem a segunda nem a quarta. Então, fiquei com a quinta e com a sexta. Então, tenho 2 possibilidades aí de dias para escolher, vezes 2 possibilidades de horário. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12 possibilidades. Se Ana escolhesse a aula na quarta de manhã, vamos analisar aqui como é que ficariam as possibilidades dela. Então, escolheu a aula na quarta de manhã, mas ela ainda tem as possibilidades de escolher o horário. Então, 3 possibilidades de horário. Veja que ao escolher a aula na quarta de manhã, ela elimina a terça e a quinta à tarde. Então, ela fica com segunda e sexta, ou seja, 2 dias para escolher a aula e 2 opções de horário. Então, também fica com 12 possibilidades. Se Ana escolher a aula na quinta de manhã, o que acontece? Bora lá pensar. Vou apagar aqui para a gente pensar. Se ela escolheu lá a aula na quinta de manhã, então primeiro ela tem 3 possibilidades de escolha de horário. Ela termina eliminando aqui, ó, 2 dias da semana dela, mas ela fica com possibilidade de escolher 2 dias, que seria segunda e terça, e 2 horários. Então aqui eu também fico com 12 possibilidades. Se Ana escolher aula na sexta de manhã, o que acontece? Vamos pensar. Se ela escolheu aula na sexta de manhã, primeiro, eu não tenho aula no sábado à tarde. Elimino minha quinta e aí eu fiquei com 3 possibilidades de escolher meu horário pela manhã, vezes 3 dias da semana para escolher minha aula da tarde, vezes 2 horários que são os da aula à tarde. Então, fiquei aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 9, 18 possibilidades. E aí, para encerrar, suponha que Ana escolheu aula no sábado de manhã. Vamos apagar aqui. Se Ana escolher aula no sábado de manhã, primeiro, quantas possibilidades de horário eu tenho pela manhã? Tenho 3 possibilidades de horário. Aí veja que aqui eu só elimino a minha sexta-feira, então eu fiquei com 4 possibilidades para escolher meu dia da aula à tarde, vezes 2 possibilidades de horário. Então, ó, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. Então, fiquei com 24 possibilidades. E aí, pessoal, agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou somar todas essas possibilidades. Então, aqui, ó, tenho 18 mais 18, vou colocar já direto, tá? Vai dar 36, então 36. Mais 12 mais 12 mais 12 também é 36, mais 24. Então, vou somar tudo. Aqui vai dar 16. 6 mais 1, 7 e 8, 9. Então, eu fiquei aí com 96 possibilidades de escolha. Tranquilo, gente? Então, por hoje é só, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá uma curtida e até o próximo. Até mais!